Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa formação em reabilitação em neuromuscular. Eu sou o professor Ivan Jardim. Hoje é o dia 15 de junho de 2024. Nós vamos dar início hoje à nossa primeira aula teórica do módulo 3, onde nós falamos sobre o complexo do ombro e a coluna cervical. Essa aula, ela é talvez a mais, nossa, não é a mais, porque a mais importante, a mais, que vai ter mais conteúdo clínico para vocês, é, sem sombra de dúvida, o módulo 2, onde fala dos problemas do quadril e do tronco. Mas, problemas da cervical, problemas nos ombros, gente, é o segundo lugar, assim, ó, é difícil dizer o que tem mais, né? É taco a taco, assim. Talvez quadril lombar seja mais prevalente do que cintura escapular e cervical. Mas, assim, ó, é um segundo lugar bem próximo. E esses problemas na cintura escapular e na cervical, elas decorrem do quê? Basicamente do nosso estilo de vida, muito tempo no computador, muito tempo de tela, né, com a cabeça apontada para baixo. Porém, além disso, ainda existem as questões de treinamento, né, que as pessoas fazem musculação de forma equivocada, né, na maior parte das vezes, né, usando carga excessiva, volume excessivo de trabalho, enfim, tem o CrossFit aí, que todo mundo já sabe, né, tudo que acontece com o CrossFit. Enfim, é uma área assim que tem bastante problema, tá? Nesse módulo, a gente vai ver coisas relativas à postura. Lembrando que não existe postura ideal. Isso é uma coisa que não existe. Aquela coisa militar, de ficar assim com o peito para fora, ombro para trás. Aquilo ali é uma coisa para desfile, mas não para a vida real, né? Então, essa questão da postura é muito relativa, né? A gente só vai intervir sempre que houver dor, sempre que houver disfunção, sempre que aquela condição que a pessoa está apresentando para você ali está interferindo de alguma maneira na tarefa motora que vocês estão prevendo, preconizando, né? Aí a gente intervém. Senão, não. Senão, não. Vamos lá. Vamos voltar para cá. Bom, eu não preciso me apresentar para vocês, né? Vamos para cá. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver uma revisão da anatomia clássica do complexo do ombro. Então, nós vamos ver a osteologia, a artrologia e os músculos. Mas é uma visão de anatomia clássica, ok? Vocês já devem ter visto, e a partir de agora vai ficar claro que a estrutura de cada módulo sempre tem essa composição. No primeiro momento, a gente faz uma revisão de anatomia clássica, depois a gente faz uma colocação, né, específica da anatomia funcional para o módulo que a gente está vendo. No caso aqui, complexo do ombro, anatomia funcional vão ser as linhas dos braços, basicamente, e também o sistema de estabilização intrínseca, para depois ver as questões de disfunções, para depois ver as questões dos problemas físicos, estruturais que acometem aquela região, e as disfunções e como que a gente resolve isso aí. Então, hoje nós vamos fazer apenas a primeira parte. Os objetivos é formar um raciocínio clínico, né, para tratar dores musculares de origem não traumática nos ombros e coluna cervical. Realizar um diagnóstico diferencial, patologias estruturais das disfunções neuromusculares. Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com pacientes idosos, né, onde, às vezes, vai ser difícil determinar o que a gente consegue ajudar, do que a gente já não consegue mais ajudar. Diferenciais da R2FT, isso aqui também não precisa. Isso aqui é um breve resumo para que a gente mantenha sempre o nosso foco em vista aqui, né? A reprogramação motora somente é possível quando as áreas responsáveis pelo controle motor conseguem enxergar o que está acontecendo na periferia. Então, quando a pessoa está com dor,
automaticamente o cérebro, as áreas corticais de controle motor, não estão enxergando direito o que está acontecendo ali. E nessa hipótese, quando não conseguem enxergar, não adianta a gente fazer alongamento, não adianta a gente fazer exercício de reforço, ativação, não adianta, porque o controle motor está prejudicado. Então, a nossa primeira ação vai ser sempre restaurar a propriocepção. E nós fazemos isso aqui na R2 através de técnicas de liberação miofascial. Ao fazer isso, ao aplicar a liberação miofascial, a dor já baixa, né? O cérebro já começa a tomar controle sobre o que está acontecendo ali e já permite nós fazermos, então, os alongamentos e os exercícios, as ativações, que é o que de fato vão fazer diferença na vida das pessoas, é o que de fato vai restaurar o equilíbrio muscular. E para nós, dor crônica, dor proveniente de desequilíbrio muscular, é o que nós podemos realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Entrando agora mais especificamente, então, no nosso assunto do nosso módulo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, né? Para que função a nossa escápula evoluiu? E aí eu coloquei essas duas imagens, né, de um chimpanzé e de um atleta de levantamentos básicos fazendo um supino, pesadíssimo ali, com mais de 300 quilos, deve ter uns 340, deve ter ali, de olho, assim, sem fazer conta. A nossa escápula, ela não evoluiu para fazer um supino. Nós não evoluímos de quadrúpedes, nós evoluímos dos nossos primos ali, os símios, né, os macacos, e a nossa escápula está muito mais adaptada do ponto de vista evolutivo para nos pendurarmos, para receber este tipo de esforço, de tração, muito mais do que compressão. Esse é um fato. Então, por isso que hoje em dia está na moda, inclusive, né, vocês vão ver seguido isso na internet, blogueiros, treinadores dizendo para se pendurar, simplesmente se pendurar, não precisa nem tirar os pés do chão, larga uma fração do peso corporal no ombro se pendurando, faz ali 30 segundos, 1 minuto, 2, 3 minutos, o tempo que permitir. Isso todo dia faz um efeito fantástico, né? Tanto na coluna quanto nos ombros da pessoa. Bem ao contrário do que um supino, né? Bem ao contrário do que uma pressão de ombros, onde nós estamos recebendo cargas para as quais a nossa escápula não foi feita para isso. Então, essa é uma das razões, né, dos problemas que nós enfrentamos, porque todos vocês sabem o que acontece em toda segunda-feira de manhã, em todas as academias, talvez no mundo, mas do Brasil com absoluta certeza. Segunda-feira, os marombeiros, os guri vão tudo começar a semana com o quê? Peito, né? Supino plano, claro. Né? Em vez de começar a semana com o membro inferior, começam com peito. Eu fiz muito isso. Então, é clássico. Então, por quê? Porque o peitoral, é um exercício que, né, que desenvolve muito a parte da frente do homem, tal, os ombros, o formato em V, tem toda aquela história lá que vocês sabem, não preciso falar aqui. E é por isso que os caras fazem, mas na verdade é um problema isso aí. A nossa escápula, ela é muito semelhante do ponto de vista funcional à suspensão de um carro. Essa suspensão que eu coloquei para vocês aí é uma MacPherson, tá? É uma suspensão MacPherson. Podia ser uma double wishbone se tivesse 2 triângulos, um em cima e um embaixo. Ela é uma MacPherson. E a suspensão, qual é a função da suspensão e qual é a analogia com a escápula, né? O movimento e o fato dela absorver a energia. No caso da nossa escápula, é o elemento de conexão da roda do braço com o esqueleto axial. Então, é uma articulação, entre aspas, né? Porque não é uma articulação verdadeira, como a gente vai ver a seguir, mas é uma articulação complexa
que tem muitos músculos cujas funções são as mais variadas. E a função toda desses músculos é permitir a estabilização e a mobilidade. As duas coisas, naturalmente. Então, nós vamos ver, basicamente, todo esse complexo muscular esquelético hoje. Começando aqui, então, com a osteologia, né? Os ossos, quem compõe os ossos. Mais um detalhe antes da gente entrar aqui, que é por que eu coloquei, né, complexo do ombro e coluna cervical. Por que eu dividi dessa forma? Porque para nós aqui na R2, diferentemente da abordagem da fisioterapia, quando alguém vier falar para vocês assim, estou com um problema na cervical, vocês vão começar a olhar do diafragma para cima, tudo. Essa é a principal diferença do nosso método para a fisioterapia. E essa visão vem do quê? Da anatomia funcional. A transmissão de força e tensão à distância. Então, se a pessoa reclama de dor cervical, o problema pode ser bem distante do local da dor referida. Beleza? Então, vamos lá. O complexo do ombro então, ele é formado por esses 4 ossos aí, né? O externo, a escápula, a clavícula e o húmero, o braço, tá? O externo, ele tem a parte superior, que é o manúbrio, tem o corpo do externo, e aqui embaixo tem o apêndice xifoide, tá? Essa região aqui de baixo, isso aqui tudo é cartilagem, tá, gente? Essa parte mais branquinha aqui, ó, é tudo cartilagem. E é comum haver um processo inflamatório nessas articulações inferiores aqui, ó. Um problema chamado costocondrite, que tem a ver com problemas nas costas da pessoa. Ali nos romboides, no serrátil. A costocondrite tem origem lá atrás, tá? Mas a gente vai ver isso depois. Aqui no apêndice xifoide é um dos pontos de inserção, né, do diafragma. E nessa região aqui, em termos musculares, nós temos, entre as costelas, nós temos músculos intercostais, né? Que são músculos da ventilação, músculos super importantes e que nas disfunções ventilatórias vão estar sempre facilitados. Esses músculos, eles vão estar sempre reativos, eles nunca vão estar inibidos, eles vão estar sempre facilitados, assim como o diafragma também vai estar facilitado. Claro que quando eu digo facilitado, contraturado, dolorido, não quer dizer que todos eles vão estar nesse estado. Algumas fibras, algumas regiões poderão estar aí e outras não. A clavícula é o que faz a parte superior aqui da suspensão, né, do nosso ombro, e a função dela é permitir esse movimento aqui para cima e para baixo do complexo do ombro. E ela tem 2 articulações aqui, né? A esternoclavicular, que é essa aqui, e a acromioclavicular, que é esta aqui. Das 2 articulações, a mais que toma mais pau, sem sombra de dúvida, é a acromioclavicular, por causa do trabalho excessivo de supino e trabalho excessivo de pressão de ombros. Não sei se vocês têm essa experiência com algum colega nosso, mas eu tenho, de trabalhar com atletas do levantamento básico, atletas, colegas que fazem muito peso aqui há muito tempo. E é comum de encontrar um processo de calcificação violento aqui em cima do ombro, tá? Realmente um caroço, uma montanha óssea aqui em cima, bem na acromioclavicular. Eu tenho um problema também aqui, claro, porque eu fiz muito tempo levantamento básico, sei bem como é que é o problema, tá? Já aqui na articulação externo-clavicular, normalmente, isso aqui não é afetado por treinamento.
porque o estresse ele fica aplicado mais distal no ombro do que aqui no externo. Então, problemas nessa articulação normalmente estão relacionados a traumas, acidentes automobilísticos, via de regra, tá? Às vezes o cinto de segurança, né, na hora do impacto, ele dá problema, esse tipo de coisa, trauma, ok? Chegamos então na escápula, que é a nossa estrutura mais importante, aquela que nós vamos utilizar mais como referência. E sem dúvida nenhuma, dos 4 ossos ali, essa aqui é a fundamental, porque ela é o que faz o acoplamento do úmero ao gradil costal. O que nós temos aqui, então, na escápula? Nós temos a estrutura mais importante aqui, é o acrômio. Esse osso aqui, gente, nessa forma como aparece na imagem, é um acrômio naturalmente perfeitinho, né? Porém, muitas pessoas podem nascer com uma configuração anatômica diferente desse acrômio aí. É o que se chama na medicina de acrômio ganchoso. Ele pode ser um pouquinho assim e bastante assim. Tem 3 níveis. E é uma condição genética, a pessoa nasce com aquilo ali. Qual é o problema do acrômio ganchoso? Ou qual é o problema do acrômio? O problema do acrômio que vocês estão vendo é que a cabeça do úmero fica aqui embaixo do teto dele. E quem é que passa? Qual é a estrutura muscular anatômica que passa aqui por baixo do teto do acrômio? Infraespinal. O supraespinhal, tendão do supraespinhal. Ali tem uma bursa, ali tem o tendão do supra. E quando vocês vão fazer um movimento de rotação externa com extensão do ombro, elevação do ombro, o que vai acontecer? Vocês vão diminuir o espaço que existe entre a cabeça do úmero e o teto do acrômio, causando o pinçamento dessa estrutura. O simples fato de ocorrer o pinçamento ou a compressão da estrutura, por si só, não é um problema. O problema é quando esse fato ocorre sobre altos carregamentos ou altos impactos, como é, por exemplo, no caso de um tenista, no caso de um jogador de vôlei. Essa situação ocorrendo repetidas e repetidas e repetidas vezes, sim, isso é o que causa um trauma nesses tecidos, causando ali tendinite, tendinose, rompimento do tendão do supra. Nós vamos ver tudo isso aí, tá? Aqui a espinha da escápula, que é uma outra estrutura anatômica super importante, que serve para nossa referência. Acima, qual é o músculo que nós temos aqui acima da espinha da escápula, gente? O supraespinhal. E aqui é o infraespinhal, né? É isso aí. Então, e aqui embaixo nós temos... Vamos ver isso daqui a pouco, tá? Nós temos no acrômio, o deltoide anterior também, ele pega um pouco ali embaixo? Nós vamos ver daqui a pouco aí nos músculos, tá? Nós estamos ainda na parte dos ossos aqui. Vamos devagar. Temos ossos, nós estamos na osteologia. Agora, em seguida, nós já vamos entrar na artrologia, nas articulações, e depois nós vamos ver os músculos, tá? Aguenta aí, aguenta aí. O húmero, que é o osso do braço, também é super importante, porque nele vai estar o tríceps ancorado, que dá muito problema, e é um importante posicionador, estabilizador. O bíceps, com a cabeça longa do bíceps, o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, o húmero tem que estar na parada aqui da nossa revisão anatômica, tá? Nós temos, então, a cabeça do húmero, o pescoço, aqui está o osso em si, e aqui embaixo nós temos o cotovelo, a articulação do cotovelo, que nós vamos ver com muita atenção, muita calma, não hoje, mas nós vamos ver lá no módulo 5, cotovelo e extremidade superior. Hoje eu nem vou entrar nisso aqui para não me estender.
Então, agora já entramos nessa parte mais muscular aqui, ó. Essa aqui é uma vista posterior. Não, essa aqui é uma vista anterior. Essa aqui é uma vista anterior, aqui, ó. Esse aqui é o subescapular. Esse carinha aqui, o subescapular, ele é rotador interno, ele é o rotador interno. Porém, ele tem sinergistas, né? Como esse aqui, que é o grande dorsal. Vocês não conseguem acionar um e não acionar o outro. Assim como também o pronador é um sinergista desses caras. Essa informação ela é importantíssima quando a gente for ativar o manguito rotador. Quando tu for ativar o rotador interno, tu também tem que ativar o grande dorsal e também tem que ativar o pronador. Ok? Vamos lá. Vamos à artrologia. Então, nós já demos até uma tocadinha, né? Quais são as articulações que nós temos aqui no complexo do ombro? A primeira principal é essa aqui, é a glenohumeral. Gleno, cavidade glenoide, e o húmero. Então, a articulação glenohumeral. A articulação, entre aspas, escápulo-torácica, que é a interface entre a escápula e o gradil costal. E aí nós temos a acrômio clavicular, que é essa aqui, entre a clavícula e o acrômio, aquela que eu falei que sofre para burro no supino e na pressão de ombros, e a esternoclavicular, entre o externo e a clavícula. O ligamento glenohumeral ali, deixa para depois. Vamos falar aqui sobre a articulação glenohumeral. Quais são as estruturas que nós temos aqui? Observa que o detalhe que eu estou trazendo aqui para vocês, ó, é essa estrutura aqui, o tendão da cabeça longa do bíceps. Deixa eu tirar aqui o meu telefone, vou estar silencioso. O tendão da cabeça longa do bíceps. Gente, esse cara, essa estrutura é a estrutura que mais sofre, que sempre vai apresentar problema nos pacientes reclamando de dor no ombro e dor na cervical. Por quê? Porque essa estrutura, apesar de que anatomicamente, evidentemente, ela não faz parte do manguito rotador ou do manguito rotador interno e rotador externo, por óbvio, né? Porém, funcionalmente, ela está associada ao rotador interno. Por quê? Porque ela auxilia na centralização da cabeça do húmero na cavidade glenoide, por causa dessa posição aqui da ancoragem do tendão, ó, que é lá em cima, no lábio da glenoide aqui, ó, no lábio da glenoide, lábio superior da glenoide. Essa articulação aqui é uma articulação sinovial, esférica, que tem um labrum bem rasinho, né? O labrum é bem rasinho para permitir uma grande amplitude de movimentos. E se permite uma grande amplitude de movimentos, a estabilização dessa estrutura é de suma importância para o correto funcionamento dela. Aqui a gente vê outras estruturas, como, por exemplo, a bursa. Aqui nós temos o acrômio, aquele ossinho chato. Aqui nós temos a articulação, o ligamento acrômio-clavicular, a articulação acrômio-clavicular e o ligamento acrômio-clavicular. Aqui nós temos aquela bursa, né? Que aqui está o tendão do manguito rotador, do supra, né? E a bursa que está ali, ó, fazendo uma interface para que o tendão do supra não colida, não seja pinçado diretamente no teto do acrômio. E respondendo já aquela pergunta, acho que do Fábio, né? Está aqui o deltoide. Está aqui o deltoide. O deltoide é um cara assim, ó, que vai se envolver
direto também com todos os problemas do ombro. Normalmente, o deltoide entra como inibido, não como facilitado, tá? Articulação acromioclavicular em maior detalhe. Aqui ela, clavícula, acrômio, aqui está o teto do acrômio. Ó. Esse aqui é o processo coracoide, que nós vamos ver daqui a pouco. E tem muito cara ali inserido que dá problema. E a externo-clavicular, que, como eu falei para vocês, é uma articulação que do treinamento não costuma dar problema, mas sim por trauma. A outra articulação, novamente entre aspas, né, da escápulo-torácica, a escápula e o tórax, o gradil costal, ou seja, são todos os músculos que fazem o acoplamento, a estabilização da escápula no gradil costal. Quando um desses caras não está funcionando bem, pode escrever que a pessoa vai ter dor no ombro e dor cervical. Bom, entramos agora numa coisa fundamental para nós, que é um modelo de estabilização do complexo do ombro. Tanto a articulação coxo-femoral quanto a glenohumeral, as duas que são articulações esféricas, elas têm o sistema, elas são estabilizadas pela ação conjunta, sinérgica, entre o sistema local e o sistema global. Vocês estão lembrados no módulo 2 dessa situação que eu falei para vocês, na estabilização do quadril, como é que ocorre a estabilização do quadril. Né? A coisa absolutamente análoga ocorre aqui em cima na articulação glenohumeral. Existe o sistema local e o sistema global. Essa informação ela é muito importante para que vocês não façam aquela cagada que eu costumo ver seguidamente na academia, né? Um pessoal bota um monte de peso assim, ó, mas isso aqui é de peso, assim, ó. E aí eu pergunto pro cara, o que tá fazendo aí? Ah, tô fazendo manguito, tá? Não é essa, não é isso, não é isso. Não é fazer, botar peso, botar um monte de peso. Não é assim que a gente resolve as coisas no complexo do ombro. O fundamental, o conceito fundamental é o seguinte: o manguito rotador funciona em cima dos estabilizadores escápulo-torácicos. Ou, dizendo de outra forma, os estabilizadores escápulo-torácicos são o alicerce do manguito. Então, no nosso processo de reabilitação, como é que a gente lida com essas coisas? Qual é o gerenciamento, qual é a estratégia que a gente utiliza aqui na R2 para reabilitar o ombro? Manguito está com problema? Vamos corrigir. Liberação miofascial, ativação isolada, faz liberação miofascial também no sistema global, faz as ativações do sistema global, beleza. Mas, depois de feito tudo isso, tu consertou uma coisa, consertou a outra coisa, o sistema local e o sistema global, você tem que ensinar a fazer um conversar com o outro. Porque observa ali, ó, a ativação coordenada, temporizada e intensidade e sequências corretas é o que vão entre o sistema local e o sistema global, é o que vai promover a estabilização. Deixa eu tirar um print dessa tela aqui. Entenderam? Então não é uma questão só para reabilitar o ombro, a função do ombro, não é uma questão só de treinar o manguito. Nós temos que consertar o manguito rotador, sim. Temos que consertar também o sistema global, sim. Mas fundamentalmente nós temos que fazer um conversar com o outro. E isso é feito, nós vamos ver depois na prática. Isso vai ser feito num primeiro momento na maca,
Por que na maca? Porque aí o sujeito não está livre, né? A CPU dele está livre das questões posturais, o cara está deitado ali, então ele consegue jogar muita potência computacional ali, concentração, coordenação, para fazer essa comunicação. E depois a gente já vai para a cadeia cinética fechada, né? Que é a mão apoiada na parede, a princípio, né? Esses exercícios de mão na parede, e depois a gente bota a carga, a gente vai para o chão, ok? Essa sequência aí. Então, aqui nós temos os músculos que compõem os dois sistemas, o sistema local e o sistema global. O sistema local é o manguito rotador, basicamente. Com licença. Então, a gente tem o supra, nós temos o infra, nós temos o subescapular, esse é o manguito que todo mundo conhece, né? Os rotadores externos, o supra e o infra, e o subescapular é o rotador interno. Porém, como eu falei antes, não são só esses. Também temos o redondo menor, que é irmão gêmeo do infraespinhal. Nós temos o tendão da cabeça longa do bíceps, que age como sinergista do rotador interno. Nós temos o córaco também, córaco braquial, que faz parte desse sistema local. E o sistema global, evidentemente, que são os caras grandes, fortes, superficiais. E aí nós temos, então, o elevador escapular, que é campeão de dar problema, né? Meu, assim, ó, 100% da população tem o elevador escapular facilitado, tá? Não tem ninguém que não tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Nós temos o trapézio, nós temos também, que vai junto com o elevador, naturalmente, também vai estar facilitado. Os romboides, o serrátil anterior, o dorsal, o peitoral menor, o peitoral maior, o tríceps, a cabeça longa do tríceps, porque ela tem origem lá na escápula, a gente vai ver daqui a pouco. E, naturalmente, o músculo deltoide, que, como eu falei antes, normalmente esse cara se apresenta inibido. Então, aqui nós temos o sistema local, né? Que é a vista anterior, nós temos o subescapular, o rotador interno. E aqui é a vista posterior, nós temos o infraespinhal, ali o redondo menor, ó, irmãozinho, né? Na função aqui do infra. E aqui o supraespinhal, passando o tendão dele passando por baixo aqui do teto do acrômio, né? Se inserindo aqui na cabeça do húmero. A função deste grupo de músculos, né, é fazer o acoplamento e manter a centralização da cabeça do húmero na cavidade glenoide, que é exatamente isso aqui, ó, que nós estamos vendo aqui nessa imagem da direita. Aqui está o supraespinhal em detalhe, tá? Origem é na fossa do supraespinhal, passa por baixo do teto do acrômio e se insere ali na cabeça do húmero. A ação dele, né? Abdução do húmero, porém, primeiros 20, 25 graus. Tá? Depois de 25, 30 graus, quem entra é o deltoide, as fibras laterais do deltoide. Informação importante: aqueles pacientes que operaram o ombro, pacientes que estão com trauma no ombro. Por exemplo, o Eduardo Marques, nosso colega que fez cirurgia no ombro direito, o ombro esquerdo também machucou, vai ter que fazer de novo. Estou reabilitando ele aqui. Então ele estava com essa situação, ele não conseguia fazer a abdução acima de 25, 30 graus. O supra até ia, mas o deltoide estava totalmente inibido. Sinergistas. Professor, Fala. e quem tem o famoso ombro congelado? Ombro congelado é uma coisa que a gente vai ver na parte das patologias. Ombro congelado, para nós, é uma patologia estrutural. Tá? Ela não é uma disfunção neuromuscular.
O ombro congelado, ele é proveniente de uma proliferação idiopática, ou seja, sem razão aparente, de colágeno na cápsula articular, a cápsula articular que reveste a articulação glenomeral. A cápsula fica mais espessa. Não é um processo inflamatório. Não é um processo inflamatório, não provém de desequilíbrio muscular. E ali na prática a gente vai ver qual é a diferença entre um ombro congelado e um ombro que tem déficit de rotação externa. Mas eu posso dar um spoiler aqui para vocês, dizendo assim, que no ombro congelado, quando vocês vão fazer o teste de rotação externa, no ombro congelado vocês encontram uma barreira rígida e muito prematura e dolorosa. Já no déficit de rotação externa, você não encontra uma barreira, você encontra um limite gradual até chegar na máxima amplitude da pessoa, mas não vai bater numa barreira. A tensão vai aumentando, 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 até que tu não consegue levar mais o braço da pessoa para trás. E normalmente é indolor, quando não tem pinçamento do supra. Tá? Normalmente é indolor. Então essas são as diferenças, mas deixa isso para lá, porque nós vamos falar mais sobre essa questão lá na prática. Tá? Obrigado, professor. Nada. Sinergistas, né? Do supra, naturalmente, se o supra é rotador externo, primeiro sinergista dele é o infra, né? Qual é a importância clínica disso aqui? Porque se vocês têm um deles com problema, com absoluta certeza, 100% de certeza, o outro também vai estar com problema. Então, seria um erro crasso, grosseiro de vocês fazer liberação miofascial em um só. Tá? Quando vocês forem fazer liberação miofascial do manguito, do rotador externo, você tem que fazer em todos eles. Todos esses sinergistas aqui. Você tem que avaliar tudo isso aqui. Entenderam? Porque como eles têm função sinérgica, quando eles são solicitados, todos os sinergistas vão entrar em maior ou menor grau. E se vocês deixarem algum deles com alguma facilitação, essas fibras ou esses músculos que ficaram para trás, não foram limpos, eles vão acabar contaminando o trilho amontante, o trilho para cima, novamente, e a pessoa vai voltar a ter problema. Tá? Então, se fez liberação no supra, façam no infra, façam no redondo menor, deem uma olhadinha aqui na porção lateral aqui do deltoide, vão lá para o braço da pessoa, olhem o processo, o septo aqui entre o bíceps e o tríceps, desçam para o antebraço, tem que olhar tudo. Tá? Essa é a diferença do nosso método para as demais modalidades terapêuticas. Essa visão global das coisas. Tá? E não se esqueçam dos antagonistas. Por quê? Porque esses caras, se vocês vão fazer liberação miofascial no supra, no infra, no rotador externo, porque estão facilitados, o que nós temos que fazer? Nós temos que ativar os antagonistas, que são esses aqui. Né? O grande dorsal, o redondo menor, evidente, o subescapular, naturalmente, o redondo maior, o peitoral maior e o córaco. Tá? São todos os antagonistas dos rotadores externos. Aqui está o infra, né? Mesma função. Então, tudo que eu falei para o supra vale para o infra. Rotador interno, subescapular. Esse camarada aqui, ó, nós não temos um acesso fácil para ele, como a gente tem no rotador externo. Né? Aliás, um parênteses, que eu devia ter falado antes, entre tratar complexo do ombro e tratar quadril,
muito mais fácil para nós tratar o complexo do ombro. Por quê? Porque são músculos muito mais superficiais, são músculos mais delicados, tem bastante espaço para você trabalhar, enfiar a mão, enfiar um cotovelo, uma ferramenta. É uma situação bem mais cômoda, menos desgastante para nós do que um quadril, né? Que tem uma massa muscular gigante. Para chegar num músculo profundo, tem que fazer uma força cavalar. Existem as questões também, né, de mexer na virilha, mexer no glúteo da pessoa, né, que tem que ser feito. Enfim, é muito mais fácil para nós tratar um problema de cervical e ombro do que tratar um problema de quadril. Tá? A ação do subescapular, naturalmente, é rotador interno, estabilizador glenomeral, porque vocês viram ali que a função do manguito é estabilizar a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Sinergistas do subescapular, parte anterior do ombro, deltoide anterior, o peitoral maior, o redondo maior, e naturalmente, redondo maior a gente está falando também junto com o grande dorsal, e flexores do punho. Tá? Eu esqueci de colocar aqui o pronador. Esqueci de colocar o pronador. Podem escrever aí que eu tenho que fazer essa alteração aqui. Esqueci de botar o pronador. E o antagonista, naturalmente, é o rotador externo e seus sinergistas. Ok? Aqui está o redondo menor, irmão do infraespinhal. O tendão da cabeça longa do bíceps. Tá? Eu fiz questão de colocar essa imagem aqui, ó, porque ela mostra para vocês um processo já de ruptura desse tendão. Tá? Em função de quê? Em função de atrito excessivo. Esse atrito excessivo ele vai vir tanto de trabalho excessivo de pressão, supino quanto pressão, quanto problemas posturais, né? Ombro em rotação interna, ombro em inclinação anterior, tudo isso aí vai afetar o atrito, vai dar mais atrito nessa estrutura. O processo de destruição, né, de lesão nessa estrutura aí, passa primeiro por uma tendinite, evolui por uma tendinose, para então chegar numa ruptura parcial ou total. O tendão, quando ele começa a sinalizar que vai romper, ele vai fazer a mesma coisa que um cabo de aço faz. Né? Quem tem essa experiência nas academias, né? Eu não sei, as academias mais antigas, que não tinha esse cabo bonitinho que vocês veem hoje, né, revestido por plástico, era um cabo de aço mesmo, né? Sem o revestimento. Aquele cabo, quando ele vai se romper, ele sinaliza, né? Que ele não se parte assim de uma hora para outra. Ele vai sinalizar desfiando, né? Alguns fios vão se desconectar e assim ele vai se desconectando até que ele se rompe. Mesma coisa acontece nesse tendão. É a mesma coisa, tá? Agora vamos para o córaco braquial. Esse aqui, gente, é campeão de dar problema, gerar problema por facilitação. Quando ele apresentar problema, vai ser sempre facilitação. Ele vai estar sempre muito dolorido. É um acesso difícil, relativamente difícil de fazer, e dá uma dor queimada violenta na pessoa. Então, quando vocês forem entrar, né, vai ser na axila da pessoa, nós vamos ver isso lá na prática, ele dá uma dor queimada muito desagradável, tem que entrar com muito cuidado nessa região aí. Tá? A ação do córago é flexão do úmero, né? Adução horizontal, sinergista da adução horizontal junto com o peitoral maior. Quais são os sinergistas dele? O bíceps,
parte da frente do ombro, o peitoral, naturalmente, o grande dorsal, o redondo maior, que é sinergista do grande dorsal, assim como o nosso querido rotador interno, o subescapular. Esses são todos os sinergistas. Logo, os antagonistas é o que fazem o trabalho contrário, né? Então, nós temos os rotadores externos, o supra e o infra, a porção medial do deltoide, o grande dorsal, que ele faz também a extensão do húmero, né? O redondo maior, sinergista do grande dorsal, o tríceps, sinergista da extensão do húmero, assim como a porção external do peitoral maior. Só antes de eu voltar, antes de eu seguir, o córaco, por que ele é córaco braquial? Porque ele tem origem aqui no processo coracoide e inserção aqui no húmero, né? E essa estrutura aqui, o processo coracoide, vocês vão ver que tem mais um músculo inserido nele, que é o peitoral menor. Então, nós temos dois músculos inseridos no processo coracoide que colocam o ombro para frente, ok? Essa é a observação que eu queria fazer. Entrando agora, então, no sistema global. Escolhi começar pelo elevador escapular, porque, como eu falei para vocês, esse cara aqui é campeão de estar facilitado, tá? Em função do hábito de vida. E com esse cara facilitado, com o elevador facilitado, qual é a consequência disso? Quem é que ele vai inibir? Pergunto a vocês, quem é que sabe? Qual é o que faz o elevador? Eleva a escápula, certo? Qual é o principal depressor escapular? É sacanagem porque nós não vimos isso ainda, né? Mas o principal depressor escapular é o grande dorsal. Então, com o elevador facilitado, com o trapézio facilitado, o dorsal está inibido. Tá? Se o dorsal está inibido, qual é a consequência disso para o core? Subsistema oblíquo posterior inibido. Consequência disso, subsistema oblíquo anterior facilitado. Essa é a confusão, que bagunça que gera no corpo um músculozinho desse aí facilitado. Tá? Esse músculo é um músculo pequeno, mas ele gera uma confusão enorme no corpo das pessoas. Tá? Aqui está ele, mais detalhe, quais são os antagonistas e quais são os sinergistas. O principal antagonista é o grande dorsal, tá? Mas o trapézio inferior também é sinergista do grande dorsal, na porção inferior do trapézio. Sinergistas: deltoide posterior, tríceps braquial. O trapézio ele tem três porções, né? Tem a porção alta, média e inferior. A porção superior, o principal antagonista da porção superior do trapézio é o grande dorsal, porque o trapézio, junto com o elevador escapular, faz a elevação escapular. Então, o grande dorsal, que é o principal depressor, é o principal antagonista. Os sinergistas desse cara aqui de cima são os oblíquos, o quadrado lombar, o glúteo médio, tensor da face lata também. Na porção medial do trapézio, antagonistas: peitoral maior, peitoral menor e serrátil anterior. Sinergistas: romboides, deltoide posterior, tríceps, até mesmo o extensor do punho. Essa lista de sinergistas e antagonistas eu tirei da onde? Do livro do David Weinstock, tá? Do NKT. A parte inferior do trapézio ela é muito importante nas questões posturais, tá? Porque nós temos o principal aqui, ó. Deixa eu ver onde é que fala aqui, ó. Serrátil anterior. Ó. Junto com o serrátil anterior, é um dos principais estabilizadores escápulo-torácico. Essa porção inferior aqui do trapézio. Tá? Eu coloquei aqui como observação.
Tá? E falando no serrátil anterior, está aí ele. Serrátil anterior, em termos de importância na estabilização escápulo-torácica, ou seja, da escápula no gradil costal, é fundamental, fundamental, sendo que esse cara, quando está disfuncional, normalmente ele está para inibição, mas ele pode também ter algumas fibras facilitadas, tá? Ele tem como principal antagonista o romboide. O principal antagonista dele é o romboide. E o principal sinergista, cara, não botei o principal sinergista aqui. Não botei. O principal sinergista dele é a continuação aqui, é um oblíquo externo. O oblíquo externo está aqui para baixo, junto com esses caras aqui, ó, tá? Os rotadores escapulares superiores, o trapézio superior, o elevador escapular, o peitoral menor, todos que puxam para baixo aqui, ó. Tá? A disfunção do serrátil anterior ocasiona a escápula alada, uma discinesia escapular, comprometendo o ritmo escapulomeral e comprometendo, então, a rotação interna. Como é que a gente ativa o serrátil? Aqui eu nem estou ativando, estou fortalecendo ele, né, com carga. Quando a gente faz uma flexão de úmero, a gente está fazendo uma extensão. Aqui eu estou fazendo uma extensão, tá? A flexão é o próximo slide. Quando a gente faz uma extensão de úmero, nós estamos ativando as fibras superiores do serrátil. Essas fibras aqui, ó. Fibras superiores, essas aqui são as fibras inferiores do serrátil. Então, quando a gente faz uma extensão de úmero, que é essa aqui, estão pegando as fibras superiores. E quando a gente faz uma flexão de ombro, que é essa situação aqui, a gente está pegando as fibras inferiores do serrátil. Aqui nós temos um videozinho. Ó, protração escapular, né, que é a ação do boxeador. Extensão, ó. Aqui fica claro, ó, como a gente fazendo a extensão do úmero, ó, pega essas fibras aqui, ó. Ok? E o romboide, na sequência do serrátil, o romboide é o principal antagonista. E aqui fica muito claro, ó, nessa imagem, ó, olha a orientação das fibras do romboide em relação às fibras do serrátil, ó, bem antagonistas, tá? Qual é a ação do romboide? Fazer retração e rotação escapular inferior. Tá? Sinergistas do romboide, nós temos, naturalmente, a porção medial do trapézio, o grande dorsal e o quadrado lombar aqui embaixo. Tá? Razão pela qual, quando a gente vai fazer a liberação miofascial do romboide, a gente vai até o quadrado. A gente vai pegar todos os paravertebrais ali e a gente vai até o quadrado. Quando a gente está tratando escápula, a gente faz isso, mas não se detém muito ali no quadrado. A gente vai se deter mais no quadrado, naturalmente, quando vocês estão tratando os problemas do quadril. Tá? Mas mesmo quando a gente trata a cintura escapular, a gente, quando vai fazer a liberação miofascial ali no paravertebral, vai até o quadrado por essa razão aqui, porque é um sinergista. Antagonistas, peitoral menor e, naturalmente, como eu já falei antes, o próprio serrátil anterior. O grande dorsal. O grande dorsal é um músculo assim, ó, super, super importante na estabilização escapulotorácica. E as pessoas normalmente só trabalham ele do ponto de vista estético, mas ele é muito, muito importante do ponto de vista funcional. Do ponto de vista funcional, a grande função dele é a depressão escapular. Tá? Claro, faz adução,
faz a extensão do húmero, adução e faz também a depressão escapular. Sinergistas do grande dorsal, o redondo maior, o trapézio inferior e o redondo menor. E, naturalmente, antagonistas do dorsal, nós temos o trapézio, o redondo e, novamente, esqueci de botar aqui o elevador escapular. Acontece. Peitoral menor. Esse aqui, gente, junto com o córaco braquial, lembra lá o processo coracoide ali, ó? Aqui está o córaco. Aqui nesse lado está o córaco e aqui está o peitoral. Nós temos dois caras inseridos aqui no processo coracoide que são campeões de estarem facilitados sempre, 100% das vezes que a pessoa vier com dor no ombro, dor cervical, peitoral menor, córaco braquial, vão estar facilitados, tá? Vão estar facilitados. Eu até botei aqui, ó, junto com o córaco braquial, o principal responsável pela inclinação anterior da escápula, que é o ombrinho para frente, tá? Peitoral maior. A função do peitoral maior, basicamente, fazer adução horizontal, né? E rotação interna do úmero. Mas as fibras inferiores também são sinergistas da depressão escapular junto com o grande dorsal, tá? Tanto é que o sinergista está aqui, ó. O grande dorsal e o bíceps. E os antagonistas, trapézio medial, inferior, deltoide posterior, que faz a função oposta, né, do peitoral, e os romboides, que é sinergista o romboide é sinergista do deltoide posterior. Vamos ao tríceps braquial. Tríceps, ele é super importante também no posicionamento escapular. Por quê? Porque ele pertence a essa linha profunda do braço aqui, ó, e ele é um sinergista do rotador externo. A origem dele é na escápula. Então, quando esse cara está com problema, e normalmente ele vai apresentar problema para facilitação, vai dar problema no ombro também. E tá ali, ó. Cabeça longa, olha onde é que a origem dela. Ó. O tubérculo infraglenoidal, ó, que é a cabeça longa do tríceps. Por isso que essa cabeça aqui se funciona como um estabilizador escapulotorácico também. O subclávio, esse carinha aqui, ó, bem pequenininho, embaixo da clavícula, é um cara que pode estar facilitado, e quando ele fica facilitado, ele vai causar a compressão aqui do plexo braquial. Nós vamos ver mais tarde nas disfunções aqui. E normalmente ele vai se apresentar quando disfuncional para facilitado, ele não vai estar nunca inibido, tá? E nessa situação ele pode comprimir sim o plexo braquial, dando uma série de sintomas aqui para baixo no braço. Rapidamente, vamos falar sobre a cinemática escapular, ou seja, quais são os padrões de movimento, padrões de liberdade que a escápula possui. Isso é muito importante trabalhar nos clientes, porque os clientes não sabem isso aqui. Não sabem. E para trabalhar alto rendimento, para trabalhar treinamento funcional, o cliente, tem que ter noção disso aqui. Você tem que mostrar isso para a pessoa. Então, pega o braço dela e começa com protração e retração escapular. Depois faz elevação e depressão. E aí tu faz rotação interna e rotação externa. A pessoa tem que ter essa consciência corporal de que a escápula está se mexendo. Agora, isso aí é o ideal, né? Vocês vão ver que existem as disfunções, né? Quando esses movimentos não ocorrem conforme o desejado.
O eixo de rotação é essa pontinha aqui, gente, tá? Aqui na cabeça aqui do acrômio. Então, quando a escápula faz isso aqui, tá? É rotação superior. Quando a escápula faz isso aqui, é rotação inferior. Aqui entra o romboide dorsal, né? E aqui entra os antagonistas. Se tu olhar de lado, isso aqui é a vista lateral. Isso aqui é a vista posterior, aqui é a vista lateral, o ombro está visto de lado. Então, aqui nós temos inclinação anterior e inclinação posterior. E isso aqui é uma vista de cima. Vista de cima, olhando o ombro de cima. E aqui você vê a rotação externa e rotação interna. Então, o ombro pode estar, o sujeito pode se apresentar dessa forma, com os ombros internamente rotados, né? Essa é a situação. Ou o sujeito vai estar com o ombro com inclinação anterior. Tá? Essas, então, são as condições que a gente tem que observar para avaliar o quadro clínico da pessoa, né? Em termos posturais. Quem faz o quê, né? Quem faz a depressão escapular e quem faz a elevação escapular? Depressão é o grande dorsal, peitoral maior e peitoral menor, né? E a elevação quem faz? Elevador escapular, o trapézio, que é sinergista, e o serrátil anterior, que é sinergista também. Quem faz a retração escapular? Os romboides, a porção medial do trapézio, e, naturalmente, como é uma extensão de húmero, o grande dorsal. Claro, né? Se o grande dorsal está entrando, o redondo maior também está entrando, né? E a protração de ombros é o principal dele, né? O principal agonista, né? É o serrátil anterior, mas também tem os elevadores escapulares, os escalenos também vão entrar aqui nessa parada. E peitoral menor, que não aparece aqui. Aqui estão os movimentos. Retração, protração, rotação inferior, rotação superior da escápula, elevação, depressão, inclinação anterior e inclinação posterior da escápula. Voltando aqui aos posicionadores escapulares, esse aqui, como eu falei para vocês, é um... Vou bater uma foto disso aqui. Porque a disfunção desses caras, o que ocasiona os problemas posturais das pessoas, né? Basicamente é isso aí. Quando esses estabilizadores não estão funcionando. Vocês vão encontrar a mais variada e complexa gama de combinação de músculos facilitados, músculos inibidos aí, e vai dar uma enorme gama também de sintomas diferentes. Porém, para tranquilizá-los, e é isso que torna o nosso método factível, né, de ser reproduzido, né, é o fato de que não importa o grau de disfunção ou o tipo de disfunção que os músculos vão apresentar, a forma de correção vai ser sempre a mesma. Tá? Sempre a mesma. Então, chega a ser, depois de um tempo, chega a ser chato, de tanto que tu fica fazendo isso aí. Bom, os rotadores superiores aqui da escápula, nós temos o serrátil, aqui que é o B, é o serrátil anterior. Aqui o C é a parte inferior do trapézio, e esse vetor A aqui é a parte superior do trapézio, Esses caras aqui são os que fazem a rotação superior. É importante isso aqui saber, porque existe um teste que a gente faz, né, para verificar como que a escápula está se mexendo em relação ao húmero, né, que é o ritmo escápulo-humeral. Nós vamos ver depois isso aí. E os rotadores internos da escápula, né? Perdão, os depressores aqui. Rotadores de depressão escapular. O vetor D
são os romboides. Esse vetor E aqui é o elevador escapular, está aqui. E o F lá na frente é o peitoral menor. Quem faz a retração da escápula, os romboides e o trapézio medial. Quem faz a elevação da escápula, elevador escapular e o trapézio superior. Quem faz depressão da escápula, grande dorsal, seu sinergista, o redondo maior, e a porção inferior do trapézio. E quem faz a protração da escápula é o serrátil anterior e o peitoral menor. Mais uma tabelinha aqui que tem lá na apostila de vocês. E terminamos aqui a nossa aula de hoje. Deu uma hora exatamente, nós começamos às 17h15. Isso aqui nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Então, agora está com vocês a palavra. Jocelito ainda está aí? Não, Jocelito já saiu. Algum de vocês tem alguma coisa a colocar de um aluno com problema no ombro, problema na cervical, que vocês estão enfrentando? Pois é, por isso que eu falei do famoso ombro congelado, né? Que eu tenho uma aluna que ela fez uma cirurgia já. Por causa do ombro congelar, tentando resolver. Isso, tentando resolver. E aí o que que Não resolveu. acontece? Já faz 10 anos da cirurgia e ela até o início desse ano, ela tinha medo de fazer alguma elevação, alguma rotação, qualquer coisa ela tinha medo de fazer com o ombro. Então, por exemplo, com o ombro que teve o problema, né? Então ela fazia tudo com a outra e com o outro ela não fazia. Aí eu disse para ela assim, ó, mas tu tem dor? Ela disse, não. Não. Tu já testou até aonde que chega? Não. Eu disse, então o que que tu acha da gente fazer o seguinte? Vamos, pouquinho a pouquinho, tu vai testando Ótimo. para ver até onde é que tu vai. Resumo da história, professor. Ela tá com os dois braços iguais. Os dois iguais. Ela já faz todos os movimentos do braço, assim. Ela perdeu o medo. Ela tinha muito medo de que voltasse o problema. Eu disse para ela, olha, tu fez a cirurgia, não fez? Então, a cirurgia, ela serve para ajudar. Agora, o que tu precisa fazer é botar na ativa novamente esse ombro, claro, com todo cuidado, né? Respeitando o teu limite, mas fazer ele funcionar. Não adianta deixar ele parado. E aí ela começou a fazer e hoje ela disse, olha, Fábio, não, não sinto dor, não tenho nada, o meu braço está mexendo. Eu disse, é isso aí, é perder o medo, né? Perfeito. Depois eu faço umas considerações. Pode falar, Diego, na ordem. Então, o senhor só falou um problema, que tem problema no ombro, mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, né, eu jogando basquete, fazer um passe por cima da cabeça, senti um estalo no ombro. Depois daí, acabou o ombro meu. Já fiz algumas sessões de fisioterapia, melhorou um pouquinho só, mas ela continua indo. Tá bem melhor, mas ela continua indo. Tu Eu vai não... vir aqui no curso? Então, tô querendo me ser sim, professor, só que assim, o que tá acontecendo que por causa do aeroporto ainda não está funcionando, eu tenho que ver, eu não consigo ver com a companhia aérea qual a cidade mais próxima aí que está fazendo o pouso de avião. Seria Canoas e Caxias. E a outra alternativa é tu descer em Florianópolis e pegar um ônibus para cá. Entendi. Se ele descer em Florianópolis, eu posso ajudar ele a vir para Porto Alegre. Porque eu tô sempre na ponte Florianópolis-Porto Alegre. Aí, se tu quiser descer em Florianópolis, depois para descer para cá, eu tenho conhecidos que vêm para cá, então posso te ajudar nisso aí. Vai ficar mais fácil, então. Porque a preocupação Beleza. minha era essa, não estava conseguindo. E, tipo assim, como eu nunca fui, então não é perdido que você é que pilotei para estar chegando em Porto Alegre. Tá, não, qualquer coisa, tu entra em contato comigo ali, vê, se tu for para Florianópolis, só me avisa ali que eu te ajudo, Diego, tá? Diego, acho que é melhor tu pegar essa mão aí, velho, tá? Aham, não, vou assim, Pega professor. essa mão aí que eu Vai acho que vai pegar ser essa mão. melhor para ti. Cíntia, pode falar.
Bom, eu tenho uma aluna que ela tem um filho agora de 4 para 5 anos. E então eu treino ela desde que o menino tem 2, e ela já tem grandes questões, né, em função da própria cesárea, de quadril e também da articulação, né, escápulo, glenomeral, enfim. Então, ultimamente, ela é terapeuta ocupacional. Então, ela tem já uma postura, né, no trabalho, ombros muito protusos, né, ela provoca até uma cifose, uma hipercifose. Então, a gente tem encontrado nos últimos tempos, conseguido sanar alguns problemas de desconforto, mas a gente tem encontrado nos últimos tempos, daí, sim, numa hora à parte, porque eu não consigo fazer isso em aula, né, dadas as vezes que ela nem consegue treinar a região superior. Então, eu tenho encontrado em alguns momentos muito facilitado, peitoral, né, menor principalmente. O córaco eu tento sempre entrar com delicadeza ali, uso a aranhazinha, mas como tu falou, né, é uma região muito dolorida. Ela chega a ter pontos de tensão ali naquele musculinho embaixo da clavícula, que me esqueci o nome agora. Subclave. Isso. Então, assim, ela tem muita constância do hábito dela, da terapia ocupacional e de carregar o menino, porque mãe, né? Não deixa de carregar, mesmo que a criança tenha 20 quilos, Ela né? tem prótese de silicone? Não tem. Isso já facilita, né? Isso, exatamente. Já Então, facilita. ultimamente, ela tem tido dores nos punhos, muitas dores nos punhos, então eu acho que ela tá com o plexo braquial, sabe, todo errado. Então, assim, o que eu tenho nos últimas 3 semanas, a gente conseguiu melhorar bastante, ela tá sem dor no punho, e ela dirige muito tensa, também tem isso, né, agora com essa função de enchente e tudo mais, rotas diferentes, enfim, trânsito. E a gente tem conseguido fazer algumas liberações, principalmente, né, peitoral menor, tudo mais, tendendo cabeça longa do bíceps, e ela tá melhorando fazendo as ativações. Eu tô tentando achar a ativação certa, mas por enquanto eu tô ativando manguito lateral externo, né, manguito lateral, tenho ativado o grande dorsal em dadas as vezes. Eu tô um pouco no escuro ainda. Tô um pouco no escuro. É que tu não fizesse ainda esse módulo, né? Mas depois desse módulo aqui vai ficar tudo muito mais claro para ti. Eu tô um pouco no escuro com medo, claro, né? O que tá te Tentando faltando... pensar sinergista e antagonista, né? Mas tentando achar os facilitados, os inibidos, mas assim, de alguma forma ela tá melhorando, sabe? Indo com toda essa minha cautela. Eu acho, uma coisa assim que me chamou a atenção, que talvez seja por aí, que está faltando na tua liberação, é liberar o antebraço dela. Ah, não, o antebraço eu liberei. E foi foi quando começou a melhorar, de fato, né? Porque ela estava até com o dedão travado. Então, quando eu mexi no antebraço, melhorou. Mas é que como eu queria investigar desde lá de cima, Sim. eu comecei lá em cima. Posso te perguntar uma coisa? Eu, como tenho um pequenininho de 2 anos, e aí sei como é o que a tua aluna tá passando, porque quando eu tô com ele é terrível, né? Às vezes, sabe o que é que acontece? A criança tá caminhando e ela é mais baixa. A tendência da gente é a gente permanecer em pé e pegar a criança aqui e puxar aqui, ó. Ao invés de fazer uma flexão, um agachamento, para puxar ela para cima. Então a gente acaba entortando toda a lombar, e aí... Aí uma coisa que eu penso, e não sei se eu acredito que o Ivan concorde, é que eu me preocupo muito com o volume semanal dela de treino. Então, por exemplo, peitoral, supino, crucifixo, nada. Não tenho feito nada. Às vezes eu não faço nem prancha para não ativar, porque provavelmente o serrátil dela também às vezes está muito ruim, muito facilitado. Então eu tenho investido em trabalho de remadas abertas, né, dependendo da situação ali de desconforto que ela tá, né, depois de liberar, mas tenho investido em elástico, não tenho usado quase puxadas, né, máquinas nesse primeiro momento que ela tá com muita dor e tá, né, tendo uma melhora. Então, a partir de semana que vem, a gente vai começar a pensar esse reforço, né, além do elástico, passar para o trabalho mais, né, talvez alguma máquina, mas que eu sinta segurança com ela fazendo, né, e depois de liberar bem. Mas, assim, tô no escuro ainda. Mas as ativações... se ela tá fazendo esse agachamento ou se ela tá puxando ele de pé, entende? Se ela faz um agachamento para pegar o filho ou se ela, em pé, tenta puxar ele para cima. Tenta ver isso daí, de repente.
Eu tenho pedido para ela não pegar tanto, né? É Não dá. difícil. Isso faz parte do papel, né? Não tem como. Mas na Exato. parte de reforço e ativação, tu vai ver que existem esses movimentos em decúbito ventral, né? Que faz a Uhum. posição, faz esses aqui, faz assim, Isso. TYW, aqueles caras ali para ativar a parte de trás. Paravertebral. Isso. Pode falar, Jeff. Então, professor, eu tenho um caso também, na verdade, apareceu uma aluna agora com essa síndrome que o professor Fábio falou aí do ombro congelado, mas eu tenho uma outra aluna, que ela é ex-policial civil, que ela tem todas essas disfunções aí que você apresentou na aula de hoje, né? Assim, um lado, ela fazendo esse movimento de tentar alcançar as mãos nas costas, um lado ela tem dificuldade, né? Aí ela tem o dedo gatilho, né? Que é assim, não sei se também favorece, né? A disfunção correlacionada com o ombro, mas assim, ela sente, quando eu toquei no ombro dela e fiz um movimento, né? De flexão, né? Passando a mão por detrás aqui das costas, eu senti uma crepitação no ombro. Aí, assim, eu não sei se isso já é uma disfunção, não. Patologia. Uma patologia, já por Qual é a conta idade dela? da idade, né? Ela acabou de completar 60 anos. E assim, ela tem os ombros projetados para frente, todas essas questões, né? E assim, na última aula, eu tentei fazer o movimento de flexão de ombro, né? E tentando alongar mais a região do peitoral, né? Puxando um pouquinho para trás, ela sentiu um alívio, né? O Nessa modelo que a questão, gente, mas... o modelo que a gente trabalha aqui, Aham. o Jocely está voltando agora. O modelo que a gente trabalha aqui é assim, né? Se isso aqui representa os sintomas do paciente, esses sintomas estão relacionados com 4 famílias de etiologia. Patologias estruturais, disfunções neuromusculares, que é desequilíbrio muscular, as questões de ordem emocional e as questões de ordem inflamatória. E pacientes do sexo feminino, com 60 anos, pode ter uma complexa combinação dessas coisas. A paciente é obesa, a primeira coisa que a gente tem que olhar, que eu olharia, a paciente é obesa. Se a paciente é obesa, pode ser que ela também tenha alguma coisa inflamatória linkada no problema. Como é que está a questão da ecologia de vida dela? Está muito complicada, está em processo de separação, os filhos estão brigando, ou se separou, o marido morreu, como é que está o trabalho, a ecologia de vida dela, porque a ecologia de vida dela vai refletir no nível de estresse dessa pessoa. E aí, evidentemente, tu faz as avaliações ortopédicas e neuromusculares do complexo do ombro, que a gente vai ver ali na prática, para então, depois disso, tu ter um diagnóstico, uma visão ampla da pessoa, para saber o que está acontecendo, qual é a causa do problema, porque senão, se a gente não tem um diagnóstico, a gente não tem como fazer um tratamento. E essa é a grande contribuição que eu quero dar para vocês, nesse sentido de fazer com que a intervenção de vocês seja de fato uma intervenção de saúde. Porque qual é o médico que encaminha um paciente para tratamento com um profissional de educação física? Isso não era feito até agora. Né? O médico manda para quem? Para o fisioterapeuta. Para o fisioterapeuta. Jamais manda para o profissional de educação física. Por quê? Porque nós não fomos treinados a desenvolver um raciocínio clínico para fazer um diagnóstico. Então, se vocês se lembrarem disso, que eu acabei de falar para vocês, eu já dou minha missão aqui como quase que completada para vocês, entendeu? Porque se vocês conseguirem
memorizar essa questão dos sintomas e as 4 famílias de etiologia, isso aqui dá um mapa mental para vocês raciocinarem clinicamente. Porque os problemas de dor crônica, as disfunções, são sempre complexas. Sempre complexas. Aquelas coisas, assim, ó, que o paciente chegou só com uma dorzinha na cervical, vocês vão ali, fazem uma liberação no peitoral menor, liberação no elevador, romboide, ativa os antagonistas e a pessoa fica bem. Gente, isso aí é uma rara exceção. Uma rara exceção. Na maioria das vezes que nós vamos pegar são casos de alta complexidade, onde os sintomas da pessoa estão associados a pelo menos 2 famílias de etiologia. Às vezes tem 3 contribuindo, que é patologia estrutural, a pessoa já é uma pessoa de idade, tem desgaste, tem artrose articular, ou sofreu acidentes, enfim, tem coisas estruturais. Naturalmente tem coisas de desequilíbrio muscular, mas também está associado a uma alta carga emocional de estresse. Pelo menos isso. Né? Então, essa visão global, holística, não gosto muito de usar essa palavra, mas enfim, é holística, né? Global, holística da ecologia de vida, do quadro sintomático da pessoa, é o que eu quero que vocês desenvolvam. Lembrem-se, tenham para vocês toda vez que forem se deparar com um quadro, porque é isso que diferencia o nosso trabalho. Todas as abordagens clínicas, terapêuticas que existem aqui no Brasil, tudo é muito focal, né? Tudo é muito focal. O médico não vai perguntar como é que está a vida dela. Quer saber? Está com dor? Está aqui, ó. O remedinho é esse aqui para dor, ó. Entendeu? Quer saber de onde vem essa dor? Se essa dor é emocional, se é inflamatória, então nem passa pela cabeça dele que possa ser inflamatório. Enfim, essa é a grande diferença do nosso método para abordagem de dor crônica. E, como eu falei, sempre vai ser casos de alta complexidade. Gustavo, quer falar alguma coisa? Não, para não se estender demais, né? É justamente isso que todos os colegas falaram, da nossa pouca prática e desconhecimento que agora a gente vem adquirindo, para tentar solucionar e melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos. Eu tenho mulher que fez a extração de mama, câncer, e eu tenho uma penca de cirurgião, né? Que opera com mesa de tudo que é altura, e às vezes, para ganhar dinheiro, fica 5 horas operando no bloco. Bom, dentista, então, nem se fala. Né? Quem tem uma aluna dentista, se não está baleada, se preparem. Né? Então, assim, das mais variadas profissões, né? E eu sinto falta disso mesmo, assim. Mas aí, né... eu com o meu discurso, né? Como eu sempre tô cercado de fisioterapeutas, tô cercado de osteopatas, tô cercado de massoterapeutas, tô cercado de ortopedistas, meio que eu já começo a me revoltar com essa situação. Porque... Mas quem é tu para botar a mão em mim? Né? Então, mas como o nosso mestre já falou, a gente vai adquirindo confiança, eles vão adquirindo confiança no nosso trabalho, não falando tanta besteira, sendo mais efetivo aonde a gente consegue botar a mão, e aos poucos vamos ganhando terreno e vamos tentando melhorar. Eu confesso, eu tenho uma história de 10 anos de Rolfing, né? Então, quando eu vejo o Ivan falando, escuto o Ivan falando assim, mecanicamente o cara vai te botar no esquadro, cara, é o que eu passei a minha vida inteira. O nosso colega que não está aqui, o do fisiculturismo também, que fala assim, né, aquela de o cara pegar e arrombar o cara para botar ele no lugar. Eu já saí de 4 de uma sessão de Rolfing para poder remar um campeonato. Então, assim, naquele momento deu certo, mas eu fiquei pensando assim, por que é que eu sempre tenho que me lascar assim, né? Então, por isso que eu tô aqui também, né? Então, isso que o Ivan hoje nos apresentou, né? É muito importante para saber
a estrutura, a gente teve isso na faculdade, mas é diferente, né? Lucas, quer falar alguma coisa, Lucas? No momento, não. Alô? Alô? Alô, Lucas. Tá muito baixo ou deu um problema na comunicação aí, Lucas? Achei bem interessante a aula, não tenho nada a comentar no momento. Tá ok. Posso falar uma Juscelito, outra, professor? Posso falar uma fala, outra já. aqui? Também eu já tive, e alunos também já tiveram, o rompimento do manguito, Clássico. básico, Tu né? já tivesse rompimento parcial do manguito? Não, tô rasgão desse tamanho. Não tinha mais líquido sinovial nenhum. E aí eu fui para fisioterapia, na 30ª fisioterapia, nada. Mas a gente treinou, cara, e o teu ombro tá Não. funcionando. Não, isso não foi agora, professor. Eu tô falando isso em 2006, quando aconteceu. Tô falando de 2006, não agora. Tá. Hoje tá tudo certo. Tá Hoje eu funcionando. já recuperei, mas lá em 2006 2006 não, minto. Isso foi em 2003. Cara, 2003 mas olha foi. aqui, ó, agora na prática a gente vai dar uma olhada com carinho nesse teu ombro aí, né, cara? Porque eu não acredito, rompimento parcial, rompimento total, como tu tá dizendo, e tu conseguiu fazer aquele supino com 60, 70 quilos ali, meu? Professor, eu me impressionei quando eu fiz a eco. Eu fiz uma eco e levei pro médico. Ele falou assim, ó, cara, como é que tu tá mexendo o teu braço? Eu não levantava a minha mão, não passava da linha da cintura. A mão, eu não conseguia levantar acima da linha da cintura. Que bárbaro, né? A mão ficava lá embaixo. Se eu tentasse passar a mão assim, ó, no flexionar para cima aqui, era uma dor absurda. Bom, com a aula de hoje, tu já tem pelo menos de entender qual é o músculo que estava ferrado ali, né? Qual é o cara que estava ferrado? Qual é? Sim. Não, Qual é o que impedia a abdução do braço nos primeiros graus? Qual que é estava ferrado? o elevador de escápula, não é? Não, o supra. O supra. O supra é o carinha que faz a abdução nos primeiros graus. Pois é o deltoide. Depois de 25, quem vai tocar é o deltoide. E aí foi engraçado, sabe como é que eu rompi? Como eu estava no início da faculdade, eu não tinha tido muitas cadeiras ainda de musculação e coisa e tal, e eu fazia musculação no meu tempo de intervalo do trabalho, que eu trabalhava numa loja. E aí eu fui treinar numa academia onde o professor era provisionado. Ele era um ex-lutador de boxe, só que ele não cuidava. Eu pedia ajuda e coisa e tal, explicação, ele não ajudava. E eu fui fazer uma elevação com barra. Fui pegar a barra atrás aqui assim, quando eu puxei a barra para cima, o ombro caiu. E eu tinha pedido ajuda para ele no exercício, porque eu via que, eu sentia que era... Esse foi o evento que rompeu. Foi o evento que rompeu. Tá, porque aí agora, novamente, com a aula de hoje, tu pôde entender o que aconteceu, né? Fizesse rotação externa com translação do úmero, o tendão, a estrutura já não estava boa, porque se tivesse boa, teria aguentado, né? E não era grandes pesos, sabe? O peso era super leve, assim, mas pela posição é que acabou rompendo, né? Então, E agora, voltando, fazendo um parênteses, né, na questão da musculação, né? Eu que sou um cara antigo nesse negócio, antigamente, nos anos 80, a gente falava assim, né, que pressão de ombro para funcionar tem que ser barra atrás da nuca. Tá? A barra atrás da nuca, para poder funcionar, para ser bem bacana mesmo, assim, para ferrar bem o ombro, a pressão de ombro. Todas as puxadas eram por trás. puxada por trás. Tu era o cara se fizesse a puxada por trás. Ivan, sexta-feira, 5 da manhã, passei ali na elevada da Protásio, vindo da Silvação em direção ao Parcão. Força e Luz estava ligada e os caras lá dentro. Força e Saúde. Força e Saúde. Força e Saúde.
Eu imagino o que acontece lá dentro. Aquele local ali já morreu gente, 2 pessoas já morreram lá. E as pessoas preparavam, não sei como é hoje, mas as pessoas preparavam suas refeições no bebedouro. Eu sei de história também. Mas uma E vez eu quando estava está num 30 curso. graus aqui, quando tá 40, quando tá 30 graus aqui, lá tá 40. E quando tá 10 graus aqui, lá tá 0. É do caralho, velho, assim, ó, é rude a coisa. Ou Hoje. seja, tem que continua. ter saúde para estar lá, né? Vai gastar. Porque eu já mas- ouvi de um professor uma vez, no Rio de Janeiro, que ele dizia assim: eu só treino os campeões. Aí o cara chegava, abria lá o espaço lá dos ferreiros, aí ele sentava na frente de uma escrivaninha, lia o jornal e os caras se matavam. Literalmente se matavam. Os que sobravam era a equipe dele. Seleção natural. Seleção natural. O cara é muito esperto. Seleção natural. Joselito, quer colocar alguma coisa aqui de problema de aluno, o cervical, o ombro, que tem pego? Olha, eu queria colocar o meu problema que tu me salvou, né, Tchê? Lembra? Rompimento total da porção longa do bíceps. Né? Foi brabo aquilo ali. Que época braba, hein? Foi. Não é fácil. Era um ombro já detonado, machucado, né? Lá da aeróbica de competição, das quedas e tal. E por um lançamento de uma bola. Fui lançar uma bola num jogo de futebol, que eu fui jogar no gol para não me machucar, e rompeu total. Saiu para fora. Ivan. E aí a gente perdeu a estabilização ali, né? Tivemos todo um processo de recuperação, né? Reabilitação, tinha muita dor. E o que me procuram aqui, tá? Assim, hoje, 70% é complexo do ombro ali, cervical, e o restante é lombar e quadril. Tá? Então, para ti dá esses mais dois módulos complexo aí. do ombro do que quadril. É mais complexo do ombro hoje. E principalmente pelos digitais, né? Principalmente os digitais. A gente pega adolescente já mal. Eu tenho um caso aí de um rapazinho de 16 anos que tá bem difícil, mas a gente está em tratamento. Ele está faltando um pouco agora, mas já melhorou um bocado. A idade média dos teus pacientes é abaixo de 40 ou acima de 40? Olha assim, vamos dizer uma média assim, acima de 30. Acima de 30. Entre 30 e 50 ali, a grande maioria. Tá? Pegar um meio, né? Rapaz, adolescente, Não, jovem. esse rapaz aí é 16 anos. 16 anos. E tem bastante? Tem bastante jovens? Eu faço avaliação física funcional na academia, né? Então, assim, o nosso teste funcional, teste de mobilidade, estabilidade, é incrível. Os adolescentes, eles perdem longe para os seus pais. São adolescentes que não sobem árvore, não correm, não pulam, não sabe? É digital. Só os dedinhos, né? Os 2 dedinhos aqui, ó. Só digitação. Desculpe aí a minha luz, tá, pessoal? Eu estou me deslocando até sair um pouco. Né? Aí a André está dirigindo, não é eu que estou dirigindo. Senão aqui, o tico e teco aqui não funciona. Não tem como. Né? Mas é isso aí, Ivan. Não, mas é interessante isso que você está colocando para os colegas, porque essa questão do que vai aparecer mais para vocês depende do perfil de pacientes que vocês têm, dos clientes que vocês vão atuar, né? No caso, sim, como o Joselito tem uma academia, e quem busca academia sempre é o público mais jovem, claro, mas também tem um público mais velho, mas eu acho assim, que grande maioria é o público jovem. Então, esse público jovem tem esse tipo de disfunção aqui que ele está citando, né? Mais prevalente do que quadril. Agora, eu como trabalho mais com público de mais idade, né, de 50 para cima, aí a imensa maioria é quadril mais do que complexo do ombro. Ivan, essa semana a gente teve a oportunidade, tá, de levar o método para a escola de balé Vera Bublitz, né? Que legal!
Não, meu amigo, olha só, eu estava trabalhando com uma vizinha aqui, bem próxima nossa, a filha dela, que tem 16 anos, né? Então a gente conseguiu zerar ela em 3 sessões para ela participar de um festival nos Estados Unidos. Foi, deu tudo certo e tal, voltou agora e aí me chamou. Eu peguei uma mocinha de 12 anos. 12 anos. Eu vou tentar não ser muito longo, porque tá, né, já tá nosso horário, né? Mas vocês me falem, tá? Por favor. Eu fiz um trabalho com ela, o problema dela era quadril lombar, né? A flexão da perna, né? Ela tinha uma coreografia que ela faz em ponta, não é meia ponta, em ponta. E aí ela, com a mão esquerda, ela segura um pandeirinho pequeno e com o pé direito ela bate nesse pandeiro, e sendo que o braço esquerdo dela está em total extensão, né? A flexão, aliás. E ela sentia muita dor no quadril. Então a gente fez toda a liberação, né? Anterior, profunda, né? Desde a questão de diafragma, e pegou tudo, até o pé, né? Anterior e posterior, até o pé também. Eu fiz um trabalho ali mais ou menos de 1h15 com ela, 1h20, e fizemos depois as ativações. Ivan, eu perguntei para ela assim, como é que tu tá te sentindo e tal, quando ela saiu da maca? Ela falou assim, é como se eu tivesse saído de uma caixa. Eu me sinto livre. Que maravilha. Eu nunca ouvi um adulto, que maravilha, né? Eu nunca vi um adulto expressar, explanar de uma forma tão clara a sensação, né? É uma sensação de liberdade ela tem. Olha que legal, bacana, né? E hoje eu atendi a colega dela, que veio aqui na minha academia, vieram lá da Bela Vista, vieram até aqui, a mãe médica, olha que legal, pessoal. A mãe médica acreditou no método. A menina não conseguia fazer a flexão da perna direita a 90 graus, ela não chegava a 90 graus. Ela, no final, ela fez toda a flexão de tronco à frente ali, tocou a palminha da mão no chão, levou a cabeça entre as pernas, sem dor lombar nenhuma, tá? E fez a flexão total do quadril, a perninha lá em cima, como se fosse bater também no pandeirinho ali, sem dor alguma. Ela saiu zerada, sabe? Então, Ivan, nós estamos entrando aí num outro patamar, né? Olha que bacana, né? Para mim, isso aí é maravilhoso, viu? Maravilhoso. E só agradeço, viu, Ivan? Parabéns. Só tenho a agradecer. Parabéns. Tá? Parabéns, parabéns. Eu fico emocionado de ver teu relato, assim, sucesso, não só o teu sucesso profissional, mas nós estamos propagando o bem, entendeu? Nós estamos propagando o bem, nós estamos conseguindo ajudar as pessoas que de outra forma não teriam esse auxílio, então não teriam essa solução dos problemas. E no caso dessas pacientes, intervenção de saúde, dessas pacientes pediátricas aí, né? É uma situação assim, ó, muito agradável, muito bacana de tu poder trabalhar com esse tipo de paciente, porque é tudo muito fresquinho, né? Tu não vai encontrar nada encrencado assim, tu não vai ter patologia estrutural, tu já sabe que aquela paciente ali, ela não tem patologia estrutural, que aquilo ali ela não está estressada, que ela não está, até pode estar um pouquinho estressada, não tem nada inflamatório, seja, é tudo desequilíbrio muscular, né? Todos os problemas, dificuldades que essas meninas apresentaram era só desequilíbrio muscular. Daí, então, o teu sucesso. Incrível. Parabéns. Pessoal, nós estamos com 1h48 minutos já, 1h40 minutos já de sessão. Por mim, está encerrada a nossa aula de hoje. Ah, sério? A gente não vai mais 2 horas aqui, tá tão bom. Ok? Então, se não tem ninguém mais com nenhuma colocação, por mim está encerrada a nossa aula de hoje. Valeu, mestre. Valeu, obrigado. Bom fim de semana. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Ivan. Obrigado. Obrigado, Jocelito, pela tua participação aí, cara. Belíssima história. É um prazer, é um prazer. Até mais. Até mais. Bom domingo a vocês. Vamos Muito obrigado. Até mais, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, bom fim de semana. Boa semana. Tchau para vocês. Tchau.